Constelação familiar para animais. O que é isso? Acho que é uma das perguntas que eu mais recebo quando a gente fala de constelação familiar. Para que serve fazer constelação familiar para pet? No que isso vai ajudar? No que isso vai beneficiar? Então, se você também tem essa dúvida, nesse vídeo eu vou explicar direitinho o que é constelação familiar e o que ela tem a ver com os animais. Para que a gente faria uma constelação familiar para o nosso cão, para o nosso gato e que benefício que poderia trazer para os nossos pets. Fica aí. Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a constelação familiar aplicada aos animais de estimação. Meu nome é Vanessa, sou médica veterinária, atendo nas especialidades de oncologia, de nutrição, sou facilitadora de constelação familiar também. Então, se você gosta de constelação familiar, mas não sabe como que ela poderia ser, como que a técnica poderia ser aplicada aos nossos animais de estimação, ou se você não conhece, já ouviu falar, se interessa, mas não sabe direito o que é e tem interesse nesse assunto, esse vídeo é para você. Normalmente, quando eu falo sobre constelação familiar, eu começo explicando como que a técnica funciona, qual é a base teórica, né, por trás disso, para que ela serve em relação ao funcionamento, para depois falar sobre os exemplos, né, de constelações que eu já conduzi e como que ela pode ser aplicada aos animais de estimação. Mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou começar hoje falando dos exemplos de situações de constelações que eu já conduzi, para que era, o que aconteceu depois, enfim. Mas para vocês que estão assistindo, ter uma ideia da parte prática, de para que isso serve. A parte teórica, eu tenho outros vídeos aqui, eu vou falar um pouquinho hoje, né, conforme eu for explicando em relação aos exemplos de constelação. Eu vou falar um pouquinho aqui da parte teórica, mas eu tenho outros vídeos aqui no canal onde eu explico detalhadamente como que funciona a parte teórica, os detalhes, da onde veio, para que serve, enfim. Então, se vocês não conhecem essa parte, eu vou deixar aqui nos comentários alguns links de outros vídeos onde vocês podem ter essa explicação. Normalmente, né, até por conta da minha profissão, de maneira geral, quando as pessoas me procuram para conduzir uma constelação familiar, é de algum assunto que tem a ver com o pet. E quais são os assuntos mais frequentes? Então, em primeiríssimo lugar, questões de doença. Principalmente doenças repetitivas, que a gente vê nas nossas famílias, normalmente, e a gente vê também nos nossos pets. Então, assim, é muito comum nas famílias, né, humanas de maneira geral, a gente ter algumas doenças que se repetem na família, né? Então, por exemplo, tem família que a doença de repetição é diabetes. Várias pessoas na família já tiveram ou têm diabetes. Tem família que são doenças neurológicas. Tem família que são doenças do coração, então um avô infartou, a tia colocou ponte de safena, o outro colocou stent, enfim, vários problemas do coração. Isso é muito comum. E quando a gente fala da constelação familiar, da teoria, né, por trás da constelação familiar, tem uma explicação. Né? A gente sabe que doenças que se repetem na família, muitas vezes, não é uma regra, mas muitas vezes estão ligados a excluídos da família. Pessoas que foram excluídas daquele sistema, que não foram reconhecidas, muitas vezes elas se apresentam, entre aspas, ao longo das gerações por doenças que se repetem. E o que acontece quando os nossos pets têm doenças que se repetem? Como assim? Então, assim, no nosso dia a dia, vou falar do meu dia a dia como veterinária, mas outros veterinários que estiverem vendo esse vídeo, eu tenho certeza que vão se identificar com o que eu vou falar agora. É muito comum
a gente atender clientes que têm ou já tiveram cães ou gatos com as mesmas doenças. Então, por exemplo, a pessoa já teve 5 gatos na vida dela, dos 5, 4 tiveram doença renal crônica. Ah, tudo bem, mas doença renal crônica é uma doença comum em gato? É, mas nem todos têm. Tem gatos com diabetes, tem gatos com problemas intestinais, tem gatos com problemas diversos, não exclusivamente a doença renal crônica, por exemplo. Um outro exemplo, tem pessoas que os seus cães todos têm problema de pele, alergias, piodermites, dermatites, fala, caramba, já tive 3 cães, todos, né, bato cartão aqui no dermatologista, todos têm problema de pele. Tem famílias, às vezes, que os animais têm câncer, né? Então, eu lembro de uma pessoa uma vez que comentou que ela já tinha tido, eu acho que 3 cães com câncer cerebral. E eu falei, nossa, eu que atendo oncologia, eu acho que eu não atendo 3 cães por ano com câncer cerebral. Imagina a mesma pessoa, né? E isso é muito comum, vou falar da minha área, né? Eu posso dizer que 90% ou mais até de 90% das pessoas que eu atendo, que me trazem um cão ou um gato com algum tipo de câncer, algum tipo de tumor, ou já teve outros animais na família também com câncer, ou tem ou já teve alguém na família com câncer. Isso é super comum, super comum. Inclusive, tem algumas situações em que eu preciso organizar a minha agenda com a agenda do cliente, do tutor, porque ele traz o cão para fazer quimioterapia, mas leva, por exemplo, a mãe ou a tia também para fazer quimioterapia, e a gente tem que organizar as agendas. E aí a gente se pergunta, eu sempre me perguntei, por que que isso acontece? Será que as doenças dos animais, essas doenças repetitivas, também têm a ver com questões do nosso sistema, e falando do sistema do tutor, da família, do dono, enfim? E a resposta é tem, muito a ver. E eu falo isso pela experiência das constelações que eu já conduzi. Não existe, uma coisa importante de se falar, não existe uma regra em constelação, sabe? Ah, quando o cachorro tem tal doença, quer dizer isso. Quando o cachorro apresenta aquilo, quer dizer isso. Não existe essa regra. Cada constelação é de um jeito, cada caso é um caso, e a gente pode ter, por exemplo, 3 pessoas querendo fazer 3 constelações para 3 animais diferentes com a mesma doença e cada um ter a ver com algo, né, da família dela ou do sistema dela. E quando eu falo da família, muitas vezes tem a ver com questões deste momento, que você está vivendo com a sua família neste momento, mas já vi situações em que havia relação com questões do passado, tá? Com antepassados, com pessoas da família que a gente nem conheceu, tá? Então isso acontece também. E um ponto importante que eu gostaria de dizer é que a constelação em si, ela não resolve nada por ninguém, tá? Não, mas como assim, né? Para que a gente faz então? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a técnica em si, ela não faz nada sozinha. Ela vai apenas mostrar o que está acontecendo, o que está oculto no seu sistema, né? Levantar o tapete, como muitas vezes a gente fala, para mostrar o que está sendo escondido e te dizer o que você pode fazer para colocar aquilo em ordem. Se está mostrando uma desordem, o que você pode fazer para colocar aquilo em ordem novamente? E aí depende de você, ou, né, da pessoa que está sendo constelada, do cliente, definir se ela está preparada para dar aquele passo ou não, se ela quer fazer isso ou não. E isso é algo muito sutil e ao mesmo tempo muito intenso, que às vezes a pessoa nem sabe. Vou te dar um exemplo de uma situação que aconteceu. Então, por exemplo, eu lembro de uma vez que foi pedido para fazer uma constelação sobre um gato que tinha um problema de saúde que nenhum veterinário conseguia descobrir de onde vinha. Era um problema respiratório, já tinha passado por vários especialistas. Às vezes o gato melhorava com tratamento, às vezes não melhorava, já tinha feito raio-x, tomografia, enfim, ninguém conseguia descobrir da onde que vinha
aquele problema respiratório do gato. E aí foi pedido para fazer a constelação, ok, né? Colocamos ali no campo. E aí o que o campo mostrou? Naquele momento, mostrou claramente uma ligação daquela questão respiratória do gato com excluídos do sistema da tutora. Ou seja, excluídos, pessoas que faziam parte daquela família, que faziam parte daquele sistema e que foram excluídos, estavam se manifestando, dentre outras coisas, através da doença daquele gato. E aí, nesses momentos, o que a gente faz? Como eu falei, a constelação, ela só mostra o que está acontecendo, né? Então, falei, olha, o que está mostrando é isso, que o que está acontecendo com o seu gato está ligado diretamente com excluídos do seu sistema, né? Você está disposta a reincluir esses excluídos, a dizer para eles, né? Eu vejo vocês, agora eu incluo vocês de volta, vocês fazem parte dessa família, vocês fazem parte desse sistema. E quando a gente fala isso em constelação, é muito mais do que a fala, né? Então, quem já assistiu ou já participou de alguma constelação sabe que existem algumas falas, né, que são colocadas para serem, né, faladas, algumas frases, mas que elas vão muito além da fala. Tanto que eu sempre costumo falar, isso faz sentido para você? Isso que você está falando é verdadeiro? Porque, de repente, se eu coloco uma frase para você falar e você fala por falar, mas você não, né, não queria dizer aquilo, eu falei, então nem fale. Nem fale, porque mais do que aqui, precisa ser aqui. Você precisa sentir isso que você está falando, se isso é verdadeiro. E aí, nesse momento, pontuei, né, para essa cliente. Olha, o campo está mostrando isso, né? Você consegue olhar para esses excluídos e reincluí-los no seu sistema? E a pessoa falou algo que foi muito bacana, né, do ponto de vista da honestidade, né? Ela foi honesta, ela falou, olha, eu posso dizer isso que você está me pedindo, mas eu só vou falar isso porque eu quero que o meu gato melhore, porque eu quero que ele cure. E não é assim que funciona, né? Em constelação a gente não consegue enganar o campo. Então eu falei, então não fale. Se não é verdadeiro, se não vem do coração, se não vem de alma, não fale. Porque isso que é importante, você perceber se você está disposto ou disposta a olhar para aquilo. E às vezes, na hora, a gente fala que tá, mas na hora que acontece, na hora que o campo mostra pra gente, que a gente vai abrir a boca para falar, parece que não sai. Parece que aquilo realmente não é verdadeiro. E o curioso nessa constelação em especial é que a representante do gato, a pessoa que estava representando o gato, ela, na hora ela falou, não precisa falar, deixa. Se você não consegue falar, deixa que eu olho por você. Foi muito, muito intenso e muito verdadeiro, né? A gente realmente perceber que o gato, isso é de uma maneira inconsciente, tá, gente? É num nível que a gente muitas vezes não consegue perceber, não é a cabeça, né? É importante falar isso, não é que o gato está pensando, compreendendo, não, isso é num nível que a gente não consegue compreender. Mas nessa dimensão, nesse nível, o gato realmente, né, estava olhando para os excluídos no lugar da cliente, no lugar da tutora, e ele estava adoecendo, porque isso não é papel dele. Por mais que ele faça parte de uma certa forma do sistema dela também, não é papel dele olhar para os excluídos do sistema dela. Quem tem que fazer isso é ela. Então esse foi só um exemplo de como que muitas vezes a gente acha que está preparado para dar o próximo passo, mas na hora que o campo mostra pra gente, a gente percebe que não estava tão preparado assim. No próximo vídeo eu vou contar mais uma situação super interessante de constelação, que vai trazer muitos aprendizados pra gente.